Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Padre Dimar aqui, mais uma vez. Durante a liturgia de hoje, eu fiquei pensando por que a mãe está ausente na parábola do filho pródigo. Então venho, antes de encerrar essa noite, partilhar com você algumas ideias que durante o dia fiquei pensando e também pesquisando aqui em alguns escritos. A ausência da mãe na parábola do filho pródigo pode ser intencional e também carregada de significado espiritual e simbólico. Embora o texto sagrado não a mencione, sua presença ausente nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza de Deus, os papéis sociais da época e a dinâmica espiritual que o relato comunica. Aqui transmito ao coração de vocês uma pequena análise histórica, teológica e espiritual sobre o fato da ausência da mãe nesta parábola. Um pouco do contexto cultural e patriarcal, um silêncio narrativo que aparece aqui nesta parábola sobre a mãe. Na sociedade judaica do século I, as histórias públicas e parábolas frequentemente giravam em torno de figuras masculinas, não por desvalorizar as mulheres, mas por questões legais como herança, pactos e autoridade familiar. Essas situações eram tratadas entre os homens. A mãe, embora fosse uma figura central no lar, não tinha status jurídico para interferir em decisões de herança. O direito à partilha pertencia exclusivamente ao pai e aos filhos homens. A omissão da mãe, portanto, reflete a realidade cultural, não uma insignificância espiritual. Falemos um pouco sobre o significado teológico, a paternidade divina como centro. Jesus usou a figura do Pai para revelar aspectos essenciais de Deus. Amor incondicional. O Pai corre, abraça e restaura o Filho sem exigir nenhuma explicação. Graça que subverte a lógica humana. O banquete celebra a vida, não o mérito. Desafio ao legalismo. O filho mais velho simboliza a religião baseada em obrigações, não em relações. A ausência da mãe acentua que a reconciliação vem diretamente do Pai. Não depende de intercessores, ritos ou mediações humanas. É um encontro pessoal com a misericórdia divina, representada na figura paterna. Falemos um pouco sobre o simbolismo espiritual, a mãe na metáfora do amor de Deus. Embora a mãe não apareça, há elementos no texto que ecoam atributos tradicionalmente associados ao feminino sagrado, integrados à revelação de Deus. Primeiro, acolhida e nutrição. O abraço do pai e o banquete refletem um amor que nutre e protege, qualidades frequentemente ligadas ao maternal. Segundo, Senhora Sabedoria, Provérbios 9, de 1 a 6. O banquete evoca a imagem da sabedoria que prepara uma mesa para os que retornam para casa. Terceiro, Igreja como mãe espiritual. Na tradição cristã, a Igreja é vista como mãe que acolhe os filhos perdidos, embora isso não seja explícito na parábola. Podemos dizer que a Igreja é a mãe que fica com a sua vela da fé acesa em adoração, em oração constante, na pregação da palavra, na liturgia e na caridade, à espera do filho que saiu de casa, mas que um dia pode voltar. Aqui, a ausência da mãe convida-nos a reconhecer que Deus transcende gênero, englobando todo amor, paterno, materno e infinitamente além, como disse o profeta Isaías no capítulo 63, versículo 13. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Pensemos também um pouco na ausência da mãe como convite à identificação. A mãe não é nomeada porque a história não se trata de estrutura familiar ideal, mas de crise de identidade humana e da busca por pertencimento. Cada pessoa é convidada a se ver nos filhos ou no pai, independente de papéis sociais. Além disso, a lacuna intencional nos permite preenchê-la com nossa própria experiência. Para os órfãos,
Deus é pai e mãe, como disse o Salmo 27, versículo 10. Para os que sofrem com ausências maternas, o Espírito Santo consola como uma mãe. Em João 14, 26, aparece um termo grego chamado paráclitos, que significa aquele que vem do lado, que a gente comumente traduz como consolador. Pensemos também na mãe nesta jornada interior, um olhar místico sobre esta realidade. Dos escritos de místicos como Juliana de Norwich, século XIV, Deus é descrito como mãe, que nos carrega em seu amor incondicional. Na parábola, a ausência física da mãe aponta para uma verdade mais elevada. O amor divino é completo em si mesmo, não precisando de dualidade para expressar plenitude. O pai na história age com ternura materna, mostrando que Deus não está limitado a papéis humanos. Ele mesmo é a fonte de todo amor. Concluindo esses pensamentos sobre a ausência da mãe na parábola do filho pródigo, podemos pensar sobre a revolução do amor sem limites. A falta da mãe na parábola não é uma negligência, mas uma abertura profética, que revela, primeiro, Deus não está preso a estereótipos. Ele é pai que chora como mãe, mãe que governa como pai. Oséias capítulo 11, versículos 3 a 4. Segundo, nossa reconciliação é direta. Não há requisitos, só correr de volta aos braços daquele que é todo amor em ação. A mensagem final é que, em Deus, todas as lacunas são preenchidas. Se você busca uma mãe, Deus personifica essa mãe que você precisa. Se você precisa de um pai, ele se revela como pai. E se você sente falta de ambos, ele é o lar que nunca faltará com você, como está no Salmo 68, versículos 5 a 6. A ausência na história é, paradoxalmente, a presença mais radical de tudo que precisamos, o amor incondicional de Deus. Que Deus te abençoe. Espero que essas reflexões possam te ajudar também a complementar os estudos e a meditação sobre a parábola do filho pródigo. Fique com Deus e até a próxima.